Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para abençoar a sua vida através da poderosa pregação da Palavra de Jesus. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar dentro do tema Porque Ele Sabe o que fazer. Nós vamos mostrar que Deus nunca será surpreendido. Ele sempre tem um caminho, uma saída para as nossas vidas. Fique conosco, Deus vai falar com você. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Preste atenção no verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes dentro desse tema, porque ele sabe o que fazer. Porque ele sabe o que fazer. Jesus realizou muitos milagres extraordinários, e este é um deles, a multiplicação dos pães, não é? Onde mais de 5.000 pessoas se alimentaram deste milagre que Jesus realizou. Mas o mais interessante que eu gostaria de explorar nesta breve meditação é que acontecem algumas coisas na vida da gente que nós temos a oportunidade de provar a nossa própria fé. E Jesus chegou em determinado lugar, o versículo 1 do capítulo 6 diz: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. O verso 3 diz: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E aí chega o versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus faz uma pergunta para Filipe. E essa pergunta, ela é interessante, porque todos nós sabemos que Jesus nunca foi dissimulado. É preciso entender isso, né? Mas a impressão que quando você lê, e o próprio versículo posterior vai explicar, que quando Jesus faz essa pergunta, ele está apenas querendo movimentar a fé dos discípulos, inclusive de Filipe. Olha o que ele vai dizer: onde compraremos pão para esses comerem? Aí o versículo de número 6 explica o porquê da pergunta dele. Porque dizia isto para quê? Para o experimentar. Simplesmente para o experimentar. E o versículo vai dizer: porque ele bem sabia o que havia de fazer. O que esse texto está nos ensinando e que nós queremos explorar? Deus muitas vezes coloca na nossa frente, no nosso caminho, situações que parecem ser insolúveis, que a gente não sabe como fazer, que a gente não sabe o que fazer. Mas se há uma coisa que eu, como ministro do Evangelho, e você, como servo de Deus, precisa desenvolver, é a capacidade de exercer a fé.
A fé, ela é extraordinária à medida que você a exerce. Jesus está aqui apenas querendo mostrar aos discípulos que tudo é possível àqueles que creem. Jesus está mostrando que é possível resolver um problema dessa natureza. E a pergunta não é porque Jesus estava com dúvida. A pergunta não é porque Jesus estava apavorado, sem saber o que fazer, porque o próprio versículo, João, quando escreve esse evangelho, ele revela por que Jesus fez a pergunta. A pergunta tinha um objetivo, e o objetivo era experimentar os discípulos. Experimentar de que forma? Ver o grau de fé, ver até onde eles estavam dispostos a crer no milagre. Porque tem muita gente que quer milagre, mas não quer exercer a fé, e não há milagre sem fé. Porque como é que eu posso receber qualquer coisa da parte de Deus se eu não acreditar que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele? E é isso que o texto me ensina. Então veja, o versículo 7, Filipe vai dizer assim, ó, Filipe respondeu-lhe, dizendo, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe não acreditou que era possível realizar um milagre. Filipe diz, olha, mesmo se nós tivéssemos, nós não temos, mas se nós tivéssemos 200 dinheiros, não seria suficiente para comprar pão, para dar comida para toda essa gente. Aqui não está escrito, mas o outro evangelista que escreve, Jesus, inclusive, instiga eles da seguinte forma, dá-lhes voz de comer. Porque os discípulos foram muito pragmáticos. O que eles fizeram? O que nós, na maioria das vezes, fazemos, quando nos vemos cercados por problemas. Um dos discípulos chegou para Jesus e disse, olha, a noite está chegando, despede essa multidão para que eles vá após as aldeias e encontrem alimento, porque já todos eles estão com fome. E aí Jesus diz, dá-lhes voz de comer. Como dá de comer para um grupo tão grande de pessoas no deserto? E aí, Filipe diz, olha, nem se tivéssemos 200 dinheiros, nós poderíamos comprar pão para dar comida para essa gente. Mas depois você vai ver aparecer em cena aqui um discípulo que vai fazer um ato que você, todos nós precisamos copiar esse rapaz. Um minuto só e nós vamos voltar com o programa Palavra de Fé, porque agora eu preciso fazer o intervalo comercial. Me aguarde. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando o capítulo 6 de João, a partir do verso 5 e 6. E eu encerrei o primeiro bloco, não é, mostrando a dúvida de Filipe. Jesus faz a pergunta e Filipe diz, olha, mesmo que tivéssemos 200 dinheiros, não seriam suficientes para comprar comida para todas essas pessoas. Mas é interessante, amados, e é aqui que eu quero que você preste atenção, que vai entrar em cena um discípulo, um outro discípulo chamado André.
O versículo 8 diz: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Eu gosto dessa ação, desse ato, dessa atitude desse discípulo chamado André. Porque a sua ação demanda fé. Ele não faria se ele não tivesse crendo que alguma coisa poderia acontecer. É verdade que ele diz, mas o que é isso para tantos? Mas só o ato dele pegar esses 5 pães, esses 2 peixes e apresentar a Jesus já é uma atitude de quem está crente de que um milagre poderia acontecer. E aqui está um grande princípio, amados, que eu gostaria que você absorvesse. O tema da nossa mensagem, eu disse no início, é porque ele sabe o que fazer. Há muitas coisas que a gente não sabe como fazer, que a gente não temos a capacidade de fazer. Além de não saber, não temos a capacidade de fazer. Mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer aquilo que está muito além da nossa capacidade de raciocínio, de entendimento. E Jesus manda esse povo fazer uma coisa muito importante que eu quero explorar. Jesus, diante daquela ação, diz: peça para que o povo sente na grama ou na relva. Olha o versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Você sabe o que é dar comida para 5.000 pessoas? Você tem ideia do que é isso? Foi esse pano de fundo, foi essa estrutura difícil que vai surgir um dos mais lindos milagres realizados por Jesus. Veja que o versículo de número 11 diz: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Mas eu preciso mostrar algo muito interessante aqui, que para mim é de fundamental importância. O que esse texto está me ensinando quando Jesus manda esse pessoal assentar-se? Jesus está me ensinando, e eu posso conjecturar, né? Não está escrito, mas no meu entendimento, é que até para fazer milagres, Jesus quer que nós nos organizemos. Precisa haver organização. E Jesus manda esse pessoal sentar-se. E há uma outra tradução, um outro evangelista, que mostra que Jesus mandou eles sentar em grupo de 50. E aqui eu vejo 2 coisas. Primeiro, Jesus queria que se organizassem, porque imagine dar comida para 5.000 pessoas desorganizadas. Hein? Você já parou para pensar sobre isso? 5.000 pessoas com fome querendo comida? Jesus manda eles sentar em número de 50. Então, até para fazer milagres, Jesus quer que nós nos organizemos. É preciso aprender que é preciso abrir espaço para um milagre fluir na nossa vida. É preciso crer que o milagre vai chegar, mas nós temos que nos organizar. E eles sentam. Eles sentam na relva, como já disse, no número de 50 e 50, e aí Jesus dá graças. O versículo 11 diz que Jesus, dando graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, isso quer dizer, isso significa que Jesus realizou um grande milagre, porque com 5 pães e 2 peixes, Jesus vai dar comida para quase 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, meus irmãos. E o versículo diz que, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aleluia! O que eu aprendo aqui? Que Jesus faz milagre, mas Jesus não gosta de desperdício.
Jesus não gosta de desperdício. A Bíblia mostra claramente que ele realizou um milagre extraordinário, o milagre da multiplicação. E aqui eu quero aprender com você algo que Deus comunicou ao meu coração. Sabe, meus amados, quando nós estamos abertos para a realização de um milagre, nós precisamos aprender um princípio muito lindo, que é dividindo, que a gente soma, que é dividindo, que a gente multiplica, que é dividindo, que a gente alcança o milagre. 5 pães, 2 peixes, divididos pelaquela multidão. E Deus vai multiplicar isso de uma forma extraordinária. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Mas na sequência quero encerrar essa mensagem que tem como tema, porque Ele sabe o que fazer. 1 minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé, nesse último bloco. Eu quero fechar essa mensagem que tem como tema, porque Ele sabe o que fazer. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que Jesus, após alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, e sobrando, depois de todo mundo saciado, sobrando, Jesus não permite que haja desperdício, que eles jogassem fora as sobras. Jesus manda recolher, para que nada viesse se perder. E o versículo 13 diz, e recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que tinha Jesus feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Então, qual é o cerne dessa mensagem? Qual é a mensagem que essa afirmação do tema da mensagem tem? Porque Ele sabe o que fazer. O que nós queremos transmitir com isso? Eu quero deixar para você, ouvinte do programa Palavra de Fé, que tem coisas que a gente fica preocupado como que Deus vai fazer. A gente fica tentando, desenhando na nossa cabeça, tentando, não é, desenhar na nossa cabeça aquilo que nós queremos receber do Senhor. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Você não precisa ficar preocupado como Jesus vai fazer, da forma que vai fazer. Você não tem que ter essa preocupação. O que você tem que ter? O que esse moço teve? Fé, para levar o pouco que você tem a Jesus. Meus irmãos, vamos fazer isso. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Jesus está dizendo, apresente. A Bíblia mostra tantos outros exemplos de pessoas que trouxeram pouco para as mãos de Jesus. Mas lembre-se que isso não é frase de efeito, isso é Bíblia. O pouco na mão de Jesus é muito. O pouco na mão de Jesus é muito. Então, por pouco que seja,
ou quase nada que você tenha, coloque na mão de Jesus. Deixa Jesus fazer um grande milagre. Jesus quer realizar uma grande transformação na vida da sua família. Esse ano, Deus quer trazer a você uma grande vitória, mas você precisa crer. Não faça como Filipe fez. Filipe duvidou. Nem se tivermos 200 dinheiros será suficiente para comprar pão para esse povo. Faça como o André. O André trouxe 5 pães e 2 peixes às mãos de Jesus e o milagre aconteceu. Sou ministro de Deus para dizer a você que está ouvindo essa programação. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, mas pare de pensar só no grande. Tem muita gente que acha que Deus só atua nas grandes coisas. Não, Deus faz grandes coisas com pequenas coisas. A Bíblia mostra, Deus é especialista em agir em pequenas ações e fazer grandes milagres. Deus sempre teve opção pelos pequenos. Deus sempre teve preferência pelas pequenas coisas. Deus escolheu o menor povo, ou um dos menores povos para se revelar ao mundo, que é Israel. E lá em Deuteronômio, ele diz, eu não vos escolhi porque vós eres um grande povo. Pelo contrário, vocês são o menor. Olhe no mapa, o que é Israel? Uma faixinha de terra. Mas foi esse povo que Deus escolheu para se revelar, ou para revelar Jesus ao mundo e transformar o cristianismo que é. Então, o que eu preciso aprender? Que o pouco na mão de Deus pode se transformar em muito. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. A palavra de Deus também diz que qualquer pessoa que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer. E como é que eu creio? Através da fé. Então, cuide bem da sua fé. Faça o melhor pela sua fé. Como é que eu posso cuidar bem da minha fé, pastor? Alimentando ela com a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. À medida que você vai ouvindo a palavra vai gerando dentro de você essa convicção, essa certeza, essa garantia de que a sua vida está nas mãos do Senhor, e como tal, o milagre pode fluir para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Eu estou convicto, acima de tudo, pelas experiências que já desfrutei ao longo da minha caminhada de fé, de que não tem coisa melhor do que confiar no Senhor. Não tem coisa melhor do que acreditar que Ele é extraordinariamente capaz de fazer mais do que eu espero. Quantas e quantas vezes Ele me surpreendeu. Eu pedi algo e Ele me deu muito além daquilo que pedi. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, e como Deus, Ele pode fazer muito mais do que você pensa, do que eu penso, do que nós pensamos. Porque Ele sabe o que fazer. Deus sabe como fazer. Deus sabe como resolver o problema da sua família. Deus sabe como abrir a porta para o seu trabalho. Deus sabe como prosperar o seu negócio. Deus sabe como te dar saúde. Deus sabe. Deus não precisa de plano B, de plano C. Não, Senhor. Deus apenas quer que você exerça a fé. Porque à medida que você exerce fé, à medida que você acredita e apresenta ao Senhor a sua necessidade, Ele está pronto para fazer um milagre na sua vida. Aqui, Ele realizou um grande milagre. E Ele quer também realizar um milagre na sua vida. E é por isso que eu quero lhe convidar a fazer uma oração, para que nós possamos ser alvo de um grande milagre. Vamos falar com o Pai. Vamos orar. Pai querido, eu acabei de mostrar dentro desse capítulo 6 de João, de que o Senhor sabe, através do teu Filho Jesus, o que fazer por cada um de nós. O Senhor jamais será surpreendido. O Senhor não conhece a palavra impossibilidade. E é por essa razão, Pai, que eu estou aqui dobrado diante da Tua palavra,
e agora em oração pedindo ao Senhor que venha abençoar, que venha triunfar na vida desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, meu Pai, libera um milagre. Tu sabes como fazer, Pai. Nós não estamos preocupados da forma, o método, qual vai a maneira que o Senhor vai usar. Uma coisa, estamos convictos, já queremos te agradecer pela grande vitória que o Senhor está liberando para cada um dos teus filhos. Ajuda-nos, Pai. Faz de cada um dos teus filhos vencedores. O Senhor conhece a necessidade do teu filho. Então entre com providência e dê vitória para ele, Pai. Em nome de Jesus, realiza um grande milagre na vida dos nossos irmãos. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é de que Deus tenha falado com você, que você possa saber que Deus jamais será surpreendido. Ele sabe como fazer para te abençoar, para abençoar a sua família. Eu quero aproveitar esse momento para me despedir de você e desejar a você uma semana maravilhosa. Lembre-se de uma coisa: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.